Dom Bosco acordou em suor. Tinha visto um cálice, cheio de sangue, fervendo, transbordando. Não era um pesadelo, era um aviso. Os filhos que ele formou para o Evangelho, um dia, alguns deles morreriam por ele. E quando isso acontecesse, morreriam sorrindo. Em 25 de fevereiro de 1930, às margens de um rio na China, um bispo de 56 anos e um padre de 26 foram fuzilados por piratas comunistas. Testemunhas viram os dois orando em voz alta até o último segundo. Os próprios assassinos ficaram sem palavras. Todos têm medo da morte. Esses dois morreram felizes. Como dois homens conseguem sorrir diante de fuzis? O que Dom Bosco realmente viu naquele sonho? E o que aconteceu com as 3 jovens que eles foram morrer para salvar? Se você gosta de história real, com sangue, fé e coragem de verdade, deixe o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Oliva Gessi, Itália, 1885. O menino Luiz Versiglia tinha 12 anos e uma certeza absoluta. Quando crescesse, cuidaria de cavalos. Não de almas. De cavalos. Enquanto seus colegas de aldeia já cochichavam que ele tinha cara de padre, sempre o primeiro na missa, sempre o mais atento, o mais quieto perto do altar, Luiz se irritava com a profecia. Ele não queria o sacerdócio. Ele queria a Faculdade de Medicina Veterinária de Turim, a mais prestigiosa da região. Foi com esse sonho que seus pais o colocaram num trem com destino a Valdoco. O internato salesiano era diferente de tudo que Luiz conhecia. Não havia a frieza dos colégios religiosos tradicionais. Havia barulho. Havia pátio cheio de meninos correndo. Havia um padre velho, doente, de olhos fundos e mãos grandes, que caminhava devagar entre as crianças como se cada uma delas fosse a coisa mais importante do mundo. Esse padre era Dom Bosco. Luiz observava de longe, sem entender direito o que sentia. O homem não pregava no pátio. Não distribuía sermões. Ele simplesmente estava presente, e essa presença tinha um peso que Luiz não sabia nomear. Dom Bosco morreria em janeiro de 1888. Luiz tinha 15 anos. E então aconteceu o dia que mudaria tudo. 11 de março de 1888. Basílica de Maria Auxiliadora. Luiz estava na cerimônia de despedida de 6 jovens missionários que partiam para a Argentina. Havia algo no rosto de um deles, um jovem silencioso, de expressão tranquila, quase radiante, que prendeu o olhar de Luiz por minutos inteiros. Não era euforia. Era paz. Uma paz que Luiz nunca tinha visto em ninguém que estivesse prestes a deixar tudo para trás. Naquela noite, algo dentro de Luiz Versiglia começou a se reorganizar. O veterinário foi morrendo devagar. O missionário foi nascendo no lugar. Turim, Itália, 1922. Calixto Caravaggio tinha 19 anos quando viu entrar pela porta do oratório salesiano. Dom Luiz Versiglia havia chegado da China para participar do capítulo geral da congregação. Era um homem diferente dos outros padres que Calixto conhecia. Tinha o rosto marcado pelo sol, as mãos calejadas de quem construiu igrejas com as próprias mãos, e nos olhos uma mistura estranha de cansaço e chama viva. Calixto ficou parado no corredor, olhando. Ele conhecia aquele tipo de olhar. Era o mesmo olhar dos missionários que, ainda criança, ele observava nos recreios de Valdoco, homens que haviam trocado o conforto da Itália por rio sem nome, por aldeia sem estrada, por línguas que precisavam ser aprendidas do zero. Homens que pareciam viver num outro plano de intensidade. Desde os primeiros anos, Calixto repetia para a mãe: "Vou ser padre." Não como quem sonha, como quem já sabe. Brincava de celebrar missa quando pequeno. Aprendeu a ajudar o altar antes de aprender a escrever direito. Entrou para o oratório salesiano como quem chega em casa. Mas naquele corredor, diante de Versiglia, algo se afinou dentro dele com uma precisão que assustava. Ele se aproximou. Os dois conversaram. Versiglia falou da China com a naturalidade de quem fala do próprio quintal, das crianças dos orfanatos, das viagens de barco pelos rios, das aldeias onde o nome de Cristo ainda não havia chegado. Falou das dificuldades sem dramatismo. Falou da graça com simplicidade. Quando Versiglia se levantou para ir embora, Calixto disse, com a voz firme de quem não está improvisando: "Excelência,
O Senhor verá que serei fiel à minha palavra. Vou segui-lo até a China. Versiglia sorriu. Ouvira promessas assim antes. Jovens cheios de entusiasmo que, com o tempo, encontravam motivos para ficar. Mas havia algo naquele rapaz de óculos redondos e olhar direto que era diferente. 2 anos depois, Calixto Caravaggio estava no navio, rumo a Xangai. A promessa tinha sido cumprida. China, anos 1920. Quem via Dom Luiz Versiglia chegar a uma aldeia não via um bispo. Via um homem de sandálias gastas descendo de um barco simples, carregando ele mesmo sua mala, cumprimentando as crianças pelo nome. Um homem que, na única cama disponível da missão, dizia ao missionário recém-chegado: "Você ainda está acostumado com os confortos da Itália. Dorme aqui. Eu fico no chão." E ficava no chão. De verdade. Como bispo, Versiglia acumulava funções que nenhum título justificava: tipógrafo, sacristão, jardineiro, barbeiro, arquiteto. Ele mesmo projetava as igrejas, as escolas, os orfanatos, e depois acompanhava cada etapa da construção. Quando a peste bubônica se espalhava pelas aldeias do delta do Rio das Pérolas, ele visitava os lazaretos. Quando os leprosos eram relegados a uma ilha isolada, ele pegava um barco uma vez por mês e ia até eles. Não havia periferia longe demais para Versiglia. Em seus cadernos, ele escrevia sem floreios: "O missionário que não está unido a Deus é um canal separado de sua fonte." E completava: "O missionário que ora muito alcança muito." Enquanto isso, o jovem Calixto Caravaggio construía sua própria história. Em Xangai, cuidava sozinho de 100 órfãos, 24 horas por dia. Ensinava catecismo, preparava batismos, animava recreações, estudava teologia à noite. Contraiu malária em Timor, emagreceu até os ossos, mas não pediu para voltar. Quando foi finalmente ordenado sacerdote, pelas próprias mãos de Versiglia, em 18 de maio de 1929, escreveu para a mãe com letra trêmula de emoção: "Esta manhã fui ordenado. Sou padre para sempre. O tempo de meu sacerdócio será longo ou curto? Não sei. O importante é que, ao me apresentar ao Senhor, possa dizer que fiz frutificar a graça que Ele me concedeu." Ele tinha 26 anos. Não sabia que tinha menos de um ano de vida. Esse encontro entre Versiglia e Caravaggio te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, China. Quero saber quantos de vocês estão ainda aqui, porque o que vem a seguir é o momento mais intenso dessa história. China. Fevereiro de 1930. A situação política havia mudado. Não de um dia para o outro. Essas mudanças nunca acontecem assim. Foi lenta, como uma maré que sobe sem que ninguém perceba, até que a água já cobre os tornozelos e então os joelhos, e então não há mais como recuar. A Rússia soviética havia enviado armas e propaganda para o interior da China. Os missionários estrangeiros eram chamados de agentes do imperialismo ocidental. Igrejas eram incendiadas. Residências missionárias eram ocupadas por militares. As estradas e os rios tornaram-se perigosos. Piratas comunistas operavam livremente em várias regiões, sequestrando, extorquindo, matando. Dom Versiglia sabia de tudo isso. E foi assim mesmo que, em 13 de fevereiro de 1930, ele partiu para a visita pastoral à missão de Linzhou. O padre Calixto Caravaggio, ao saber da chegada do bispo, deixou a missão e foi ao seu encontro. Os dois se reencontraram no caminho, exatamente como Calixto havia prometido anos antes em Turim, que seguiria Versiglia onde fosse necessário. Na manhã de 25 de fevereiro, celebraram a missa juntos em Ling Kong Hall. Depois embarcaram num barco simples, os 2 missionários, 2 professores, uma catequista idosa, um menino e 3 jovens: Maria, de 21 anos, Paula, de 16, e Clara, de 22, que haviam estudado no internato de Xiushou e voltavam para casa. O rio estava calmo. Por quanto tempo? Ninguém saberia dizer. Foi então que as embarcações apareceram. Uma dúzia de piratas armados com fuzis e pistolas mandaram o barco parar. O líder exigiu $500 de pedágio. Versiglia respondeu com calma: "Somos missionários. Não carregamos dinheiro." Os piratas revistaram o barco e encontraram as meninas, escondidas no fundo, rezando em silêncio. O que aconteceu nos minutos seguintes foi rápido e brutal.
Os bandidos anunciaram que levariam as 3 jovens. Versiglia e Caravario se colocaram na frente delas. Fisicamente, com os próprios corpos. Os piratas avançaram. Os 2 missionários foram espancados com uma violência que deixou testemunhas em choque. Ensanguentados, amarrados, foram arrastados para fora do barco junto com as jovens. Os demais passageiros foram mandados embora e correram para alertar as autoridades. Naquele momento, Dom Bosco estava morto há 42 anos. Mas seu sonho do cálice de sangue transbordando tinha finalmente encontrado seu cumprimento. Maria tinha 21 anos. Mais tarde, quando os soldados a encontraram e ela conseguiu falar, descreveu o que viu com uma precisão que nenhum roteirista inventaria. Os 2 missionários, amarrados e ensanguentados, foram levados pelos piratas para um matagal às margens do rio. As jovens foram arrastadas junto. E foi ali, naquele pedaço de chão sem nome, que Maria observou algo que não conseguia explicar. Dom Caravario estava com a cabeça inclinada. Falava em voz muito baixa com o bispo. Estavam se confessando mutuamente. 2 homens que sabiam que iam morrer, usando os últimos minutos que tinham não para implorar, não para negociar, não para gritar, mas para se preparar. Para chegar limpos. Depois da confissão, os 2 ergueram os olhos. Olharam para as jovens. E apontaram para o céu. Maria descreveu o rosto deles com uma palavra que escolheu cuidadosamente: amável. Não corajoso. Não resignado. Amável. Seu aspecto era amável e sorridente, e rezavam em voz alta. Os piratas os levaram ainda mais para dentro do matagal. 5 disparos cortaram o ar. Quando os bandidos voltaram, um deles disse algo que circularia entre as testemunhas por décadas. Todos têm medo da morte. Pelo contrário, esses 2 morreram felizes. Dias depois, quando o exército regular chegou e dispersou os piratas, as 3 jovens foram encontradas. Estavam vivas. E a primeira coisa que fizeram, antes de comer, antes de descansar, antes de qualquer coisa, foi ajoelhar diante dos corpos dos 2 missionários. E rezar. Luiz Versiglia tinha 56 anos. Uma vida inteira de orfanatos construídos, de leprosos visitados, de noites dormidas no chão para ceder a cama a outro. Uma vida que começou com o sonho de cuidar de cavalos e terminou com o dom total de si mesmo por 3 jovens que mal conhecia. Calixto Caravario tinha 26 anos. Menos de 1 ano de sacerdócio. Uma carta para a mãe guardada na memória: sou padre para sempre. E os 2, até o fim, foram exatamente isso. Padres. Para sempre. Dom Bosco sonhou com um cálice, cheio de sangue, fervendo, transbordando. Durante anos, os salesianos carregaram essa imagem sem saber exatamente o que ela significava. Até que numa manhã de fevereiro, num rio sem nome no interior da China, 2 homens ajoelharam na lama, se olharam nos olhos, se perdoaram mutuamente e foram embora desse mundo com o rosto sereno. A profecia não era um aviso de tragédia. Era uma promessa de que o sangue derramado por amor nunca é desperdiçado. Luiz Versiglia e Calixto Caravario foram beatificados em 1983. Canonizados no ano 2000. Santos da Igreja Católica Universal. As 3 jovens que sobreviveram por causa deles, Maria, Paula e Clara, viveram para contar o que viram. E o que viram foi isso: que existe uma paz que não tem explicação humana. Uma paz que aparece exatamente onde ninguém esperaria encontrá-la. Amarrada, ensanguentada, diante de fuzis, no matagal à beira de um rio chinês. Uma paz que aponta para o céu mesmo quando os olhos já estão fechando. Talvez seja essa a maior prova que eles deixaram. Não os orfanatos. Não as escolas. Não as igrejas construídas tijolo a tijolo. Mas aquele último gesto, os olhos erguidos, o dedo apontado para cima, o sorriso que os próprios assassinos não conseguiram ignorar. Como se quisessem dizer, até o fim. Não tenham medo. Vale a pena. Se essa história ficou com você, e tenho certeza que ficou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não precisa ser ninguém religioso. Precisa ser alguém que precise lembrar que existe coragem de verdade no mundo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o nome do santo cuja história você quer que a gente conte. A gente lê todos os comentários,
E os próximos vídeos nascem exatamente daqui, de vocês. Nos vemos na próxima história.